Show! Começando mais um Burning Podcast. Um dia abençoadíssimo, uma noite especial com o meu queridíssimo Neto. Isso aí, mais uma noite, né? Mais um podcast. Mais uma Quantos noite. foram já? Já foram bastante. Ó, quem não assistiu, assista aí. Pastor Rafael, Pastor Caio, Vinícius, Uma galera. Daniel, Franco, Franco, Leve Carol e Claudinha. Não, já vai ter saído. Quando sair esse, já vai ter saído da Carol e da Claudinha. Já? Oh, Vai ser então, vai voltando aí. Como você tá, Neto? bem cansado. Trabalhei o dia inteiro. Pra quem não sabe, a gente não vive nisso, tá? Mas trabalhei o dia inteiro. Tô moído, mas tô aqui. Deus bom. É isso. Deus tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou Ebenezer. Amém. Amém, glória a Quem tá Deus. aí hoje? Não, hoje a gente tem a Débora, que a gente já vai mostrar, calma aí. Mostra ainda não. Porque daí, junto com a Débora, tem a nossa convidada, que daí eu vou deixar pra Débora apresentar ela, na hora que a gente já bater palma pra nossa queridíssima Ruth Vilarroca. É. Tá acompanhada da princesa Pietra. Boa noite. Estamos muito felizes de receber a pastora Ruth. Às vezes eu falei em alguns momentos aqui senhora para senhora, mas ela provavelmente é mais nova que eu. Mas a gente vai falar pastora Ruth. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Queria dizer que antes, quando a gente estava decidindo algumas pessoas para a gente convidar, né? O Má conversando, vamos convidar algumas mulheres. E eu falei pro Má, pastora Ruth. Aí, tipo assim, eu fiquei pensando comigo, falei, gente, mas eu não conheço, né? Assim, eu já ouvi falar, mas veio algo assim, falei, pastora Ruth, vamos chamar? O Má topou, foi super legal. E eu queria dizer que foi assim, né, Pietra? Vamos contar, Pietra, como foi? Que foi, eu agradeço, porque mesmo você não me conhecendo, quando eu estendi o convite, eu senti muito amor nas suas palavras, você recebeu com muito carinho. Então, assim, o que eu entendi, que mesmo não me conhecendo, mas eu apresentei o projeto, que era falar da palavra de Deus. Então, eu senti que o seu amor veio através disso, com certeza, porque a gente, né, por a gente não se conhecer, mas eu senti um amor, um carinho muito grande nas suas palavras, na mensagem. Então, fico muito agradecida. E mesmo não convivendo, não conhecendo pessoalmente, nos conhecemos hoje pessoalmente. Então, vamos todos aqui conhecê-la mais a fundo hoje, conhecer seu testemunho, mas desde já agradeço pelo seu carinho, né, pela sua forma de me recepcionar, de me receber. Muito obrigada. Gente, que alegria, que honra, que prazer, que satisfação enorme. Débora, já estamos assim, ó. Íntimas. Mateus, né? Que alegria. Faz parte. Estamos à mesa. Que alegria estar aqui com vocês e participar desse momento. Amém. Eu quero agradecer realmente a Deus, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos. Pietra, linda. Pietra está fazendo bom. Pra quem, querendo ou não, também, a gente tá gravando um pouquinho tarde. Sim, Então, sim. A gente ela entende. Quer tirar um cochilinho, Quer tirar um provavelmente. cochilinho. Ela tá cansadinha. Tá bom. Não tá? Tá bom, não está. É isso aí. Gente, é uma honra e um grande prazer estar aqui, sim. O amor à palavra de Deus me movimenta, me move de uma maneira sobrenatural. E eu amo, sim. E eu louvo a Deus. Muito obrigada, Dé, Nós que agradecemos. pelo convite, pela oportunidade de estar aqui realmente trazendo a palavra de Deus e tendo essa oportunidade para estar falando do amor do Senhor. Isso, para mim, é o suficiente, isso basta. Amém. Legal. Glória a Estamos Deus. agradecidos. Oh, que seja muito bem-vinda. Muito obrigada, senhor Mateus Neto. Ó, só pra quem não sabe, quando ela chegou e me viu, ela falou assim, você é o Rafael? Você é o João? Você é quem? Pedro, Thiago, João. Legal, saber. Vou começar eu então, posso? Fale o seu ministério, o seu marido, seu esposo, que eu já vi pregar, inclusive gostei muito. Abençoadíssimo. Vai ser convidado. Nossa. Você já vai, Pedro. Com o papai. Não te trouxe nem doce também pra você, né? Fala então do seu esposo, do ministério,
de onde vocês são e que igreja, o pessoal conhecer mais. Sim, perfeito. Nós hoje pastoreamos uma igreja Assembleia de Deus do Belém, em Cerquilho. E estamos pastoreando há 6 anos esta igreja. E para a honra e a glória do Senhor, a igreja tem crescido, Deus tem abençoado. Meu marido, ele é uma bênção. Pastor Pedro, um beijo, amor. Deus abençoe, coisa rica. E é uma grande honra estar ao lado dele, servindo ao Senhor. Realmente há em nós essa paixão e esse amor em servir. E a gente realmente anda muito unido nisso. A gente caminha junto nesse mesmo amor, nesse mesmo propósito de comunhão, de unidade e amor pelo reino. Então, o nosso ministério se resume nisso: amor, paixão pelo reino do Senhor. Então, realmente, a gente leva isso de uma maneira muito natural. E isso flui naturalmente em nós dois. E esse praticamente é isso o nosso ministério. O Ministério da Palavra, ele ministra a palavra, eu também ministro a palavra, ministro para mulheres, ministro aonde Deus mandar. Nós vamos ministrando, louvando, adorando, fazendo o que Deus mandar. É a Assembleia, né? Assembleia de Deus, exatamente, senhor Neto. Legal. Vamos tentar iniciar o nosso... Pra gente te conhecer melhor. Para conhecermos você melhor. Eu ia falar senhora novamente. Bom... Nasceu em berço cristão, não conheceu a palavra do Senhor depois, conheceu Jesus depois. Vamos tentar entender um pouquinho como foi a sua história desde o início. Vamos, Dé. Na realidade é muito relativo, porque na realidade eu nasci num berço evangélico, porém eu só tive um encontro com Deus com 17 anos. Então, realmente, eu só conheci o poder de Deus de uma forma sobrenatural. E aí, a partir daí, eu consegui ter realmente experiências sobrenaturais com Deus a partir dos 17 anos. Antes disso, eu nasci no berço evangélico, sim. E só que realmente foram situações que aconteceram. A minha mãe biológica, ela morreu, ela tinha 21 anos de idade. Nossa! Eu tinha apenas 1 ano de idade. E ela era cristã, então sim, nasci num berço evangélico. E logo após que aconteceu todo esse fato, foi num acidente de carro, eu estava junto no acidente de carro, me feri seriamente, ela veio a falecer, no outro carro mais 2 pessoas morreram, ela estava voltando da igreja, de um culto, estávamos voltando da igreja quando tudo aconteceu. Logo após... veio a separação da minha família biológica. E foi um processo de adoção que eu fui parar na casa do pastor da minha mãe. E quem me adotou foi o pastor da minha mãe, pastor Irineu e pastora Lia. Que cidade que é? Em São Bernardo do Campo. Você nasceu lá? Nasci em São Bernardo do Campo, o acidente foi em São Bernardo do Campo. Toda a minha história até os 18 anos foi em São Bernardo do Campo. Então você foi criada por eles? Fui criada por eles desde 1 ano e 7 meses, que quando a minha mãe morreu, e eu fui para eles toda quebrada, porque o acidente me deixou com as 2 pernas quebradas, os 2 fêmurs quebrados. Com 1 ano? Com 1 ano de idade. Então, o diagnóstico médico a Ruth não vai andar. Nós não sabemos, nós vamos engessar a perna dela, nós não sabemos se ela vai voltar a andar, e se voltar a andar, a Ruth ela vai ter uma perna maior do que a outra, porque é uma criança em plena atividade de crescimento, ter um gesso atrapalhando o seu desenvolvimento de crescimento, realmente ia ter um defeito, alguma coisa, alguma situação que ia trazer um certo nível de defeitos, enfim. Mas quando eles tiraram o gesso pela graça de Deus, pelo poder de Deus, porque Deus não só deu o milagre de me arrancar da garganta da morte naquele acidente, mas também liberou o milagre sobre as minhas pernas, porque para surpresa dos médicos, realmente, as minhas pernas estavam maravilhosamente perfeitas e gordinhas, diga-se de passagem. Praticamente no momento em que você estava prestes a aprender a andar, né? Eu já estava andando, eu tive que reaprender a andar. Então estavam você, seu pai, sua mãe, no carro. Exatamente. E tinha um tio que era irmão da minha mãe. Todos cristãos voltando da igreja. Eu estava no colo do meu tio nessa hora atrás. Certo. E então, depois desse período, então, né, de recuperação, tudo, aí que você teve o momento da adoção. Exatamente. Direto já. Você não ficou com o seu pai...
por um período? Fiquei, em alguns momentos, fiquei com ele. Na realidade, depois ele se casou novamente. E ele casou com a irmã da minha mãe. E foi um processo difícil. Porque em alguns momentos realmente foram difícil a convivência. Então, daí, até chegar à conclusão de que se eu continuasse com eles, realmente a situação ia ficar bem complicada. Nossa, então tem bastante coisa pra gente conversar. Meu Deus. Porque no caso a sua mãe, então, era cristã, seu pai também, mas como ela, vamos dizer assim, ou não, ele era mais sossegadinho. Mais sossegado. Minha mãe era muito fervorosa, mulher de oração, uma mulher realmente... Minha mãe era de oração, fervorosa, irmã do coque, fogo puro. Essas aí é fera. É fera. No começo da minha conversão, eu escondia delas. Você saia correndo. A vida inteira chegou na igreja agora. Meu Deus. Tinha cultos, às vezes, que tinha alguns pastores que revelavam algumas coisas, tinha gente que fugia, né? Eu fugia. Era um que fugia. Eu era grandão e ia na escolinha das crianças. Ai, que dó. Mas não tinha pra idade dele, mas ele, ó. Eu tinha. Acho, quantos anos eu tinha? Uns 13 anos, acho. E era a escolinha até 10. E eu ia lá. E era doido, eu tinha medo mesmo. E então você não ficou com seu pai biológico só por um período? Exatamente. E daí posteriormente já. Mas assim, foi os pastores, o nome dos seus pais adotivos? Luiz e os adotivos? Adotivos, pastor P. Nossa, corta. Bugou tudo aqui agora. Pedro é marido. Bugou tudo. Na realidade, os meus pais adotivos, pastor Irineu e pastora Lia. Certo. E aí, na verdade, eles começaram como um cuidado, para cuidar de você. E depois adotaram ou não? Já exatamente. Mesmo, né? Até então, como pastores, eles trazem, não, a gente ajuda, a gente cuida da Ruth por um tempo, a gente tá ali para ajudar, porque eu tava toda engessada, toda quebrada, desnorteada. E realmente eles foram essas pessoas que me acolheram nesse momento de fragilidade mesmo. Te deram suporte, né? Todo o suporte do mundo e também o amor necessário nesse período. E quando eles começaram a cuidar, o seu pai biológico ele aceitou bem ou não? Na realidade, a primeiro momento era para ter só um cuidado especial naquele momento, era algo pontual. Até ele resolver a sua vida, casar de novo, até porque toda a minha família biológica é da Paraíba. E ele estava praticamente sozinho em São Paulo, em São Bernardo. Então ele estava também desnorteado. Ele foi para resolver a sua vida, foi para Paraíba. Quando ele voltou, ele já voltou casado com a irmã da minha mãe. Nossa. E nesse período daí ele foi e tentou novamente me pegar. Só que essa convivência não deu certo. Não deu certo ao ponto dele chegar novamente comigo, bater na porta dos meus pais adotivos, pastor Irineu e pastora Lia, dizer assim, olha, vocês aceitam a Ruth de novo? Porque se ela permanecer comigo, ela vai morrer. Foi essa conversa. Por que tão difícil? Por que tão difícil? Pra ele, né, no caso. Não pra você ou pra você? Não, na realidade, eu tinha apenas 2 anos de idade, né, já nesse período. Então, pra mim, eu não entendia muita coisa da vida, não entendia nada do que realmente estava acontecendo ali. Realmente foram assuntos, questões que ali no momento eles não conseguiram conduzir. Certo. E aí, você, então, a partir de 2 anos, você ficou definitivamente com seus pais adotivos. Exatamente. E nos conte um pouquinho como foi da sua parte. Você era muito pequena, mas assim, você foi crescendo, entendendo isso, sabia disso, da posição deles como pais biológicos, você entendia bem isso? Pais adotivos. Sim, você entendia bem isso? Eles sempre deixaram claro como foi esse... Super muito claro. Isso é tão de fato e verdade que realmente quando eu era criança eu não conseguia lidar muito bem com isso. Com essa situação de eu ter um pai biológico, um pai realmente que não queria nenhum tipo de relacionamento comigo. Realmente isso me causou muitos transtornos emocionais.
transtornos, crises existenciais, complexos de rejeição, complexo de inferioridade, crises de ansiedade. Realmente, o complexo de rejeição batia latente em todos os dias da minha vida. Todos os dias. Era como se eu alimentasse um ódio mortal pelo meu pai biológico e pela minha tia e madrasta. Eu tinha ódio. E isso dificultou para você entender a figura de Deus como pai na sua vida? Não dificultou, porque eu tinha referência em casa. O meu pai, pastor Irineu, ele é um homem de Deus. Eu não vou dizer que ele era, porque ele é um homem de Deus. Então, eu sempre tive uma referência de um pai e de Deus dentro de casa. Eu acordava para ir para a escola, meu pai estava orando de joelhos. Nossa. Eu voltava da escola, ele estava exatamente no mesmo lugar. Então, eu tive referência, sim, da glória de Deus, do poder de Deus. Tanto que, até hoje, ele é minha referência. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou ministrar, como eu vou servir, como eu vou conduzir, ele é minha referência em todos os aspectos. Então, eu olho para o meu pai, pastor Irineu, eu tenho uma referência de um pai, e como se fosse o próprio Deus para minha vida. Nossa, que lindo. Então Sim. não afetou em nada isso, nessa figura de Deus e pai? Então Nessa figura, não. Mas, realmente, toda a questão de abandono, de luto materno na infância, gerou traumas tão profundos no meu coração e na minha alma, que isso realmente conduziu por muitos anos e quase 2 décadas a minha vida espiritual e emocional. Quando eu me dei conta, eu estava literalmente, realmente falida emocionalmente e espiritualmente falando. Por mais que eu tivesse uma referência na minha casa de homem de Deus e de mulher de Deus, mas há processos que a gente passa e somos nós mesmos que precisamos romper. É claro que o amor deles para com a minha vida foi muito bom. Mas o vazio abismal que surgiu a partir desse luto materno na infância e do abandono realmente, que foi um abandono, foi uma questão realmente que eu precisei lidar com isso, a rejeição. Isso abriu um buraco abismal no meu coração, que foi um processo até eu chegar no momento de cura. Realmente foi um processo muito complicado e longo, muito extenso, a tal ponto de que isso ditava os meus relacionamentos até com os meus pais adotivos. Porque por mais que eles me dessem todo o amor que eu precisava, parecia que eu estava num quebra-cabeça, sempre faltando uma peça. Sempre faltava uma peça e eu nunca me via completa. Todos os dias das mães era um luto que eu vivia. Todos os dias dos pais era um luto que eu vivia. Por mais que eu tivesse pais e mães que eram realmente mais do que eu merecia, mas era algo que eu precisava romper. E hoje você consegue entender essa questão de que naquela época você... Porque assim, talvez na adolescência você não conseguisse entender ou entender a grandeza desse amor deles, talvez, não sei se por conta de toda a dor, todo o sofrimento. Hoje você entende. Hoje eu entendo, o amor deles, o valor, né, que foi esse amor deles pra você, mas na adolescência você não entendia. E teve alguns momentos de você, como que eu posso dizer? Talvez desprezá-los ou... Enfim, não aceitar? Por mais Sim. que eles tivessem esse amor, não aceitar? Sim, enquanto eu não fui curada por Deus, enquanto eu não vivi essa cura em Deus, realmente eu vivi como você disse. Porque no sentimento de uma pessoa que tem complexos de rejeição, é nutrido uma regra inconsciente. Eu te rejeito antes que você me rejeite. Eu te abandono antes que você me abandone. Então, a defesa é o ataque. Então, para eu me defender de um futuro abandono, eu digo, eu te rejeito. Eu te abandono primeiro. Então, sim, em muitos momentos, eu me peguei realmente indo de encontro, desobedecendo a autoridade do meu pai, indo de encontro com aquilo que ele passava de princípios, justamente porque eu tinha essa ferida no meu coração. É algo inconsciente. A gente não faz isso de forma direta e consciente. Realmente é uma regra inconsciente que dita os seus sentimentos e as suas emoções. Sem às vezes saber o que tá fazendo, mas fazer, né? Exatamente. E tipo assim,
Porque você falou que com 7, 8 anos você já vivia em um período de ansiedade na sua vida. Como que foi passar por isso tão nova? Porque, nossa, imagine com 7, 8 anos vivendo de uma forma, entre aspas, depressiva por conta disso. E como foi pra você nessa parte? Foi complicado, foi muito difícil. Aí em minha memória, reminiscências de momentos pensando em suicídio, em como eu ia tirar minha vida, em como nada fazia sentido para mim, e realmente em como nada fazia... nada tivesse propósito e prazer na vida. Eu me auto-sabotava todos os dias da minha vida. Eu acordava e a regra inconsciente na minha mente é: Ruth, você não pode sorrir. Porque se você sorrir, ser feliz, a qualquer momento as pessoas vão te deixar. A qualquer momento as pessoas vão te abandonar. A qualquer momento as pessoas vão te deixar para trás. Então é melhor você não ser feliz. Porque quando isso acontecer, a queda vai ser menor. Então, eu tinha essa regra, eu me auto-sabotava. Eu era uma pessoa, uma criança, uma adolescente totalmente depressiva, ansiosa, cheia de complexos, cheia de tristezas, dores e mazelas. Então, a gente vai aproveitar esse momento para o seguinte, porque hoje em dia muitos adolescentes, muitos jovens vivem exatamente assim. Com pai e mãe dentro de casa biológicos, mas dessa forma. Sentindo um vazio, se sentindo um nada, ou, enfim, não valorizando muitas vezes o amor que tem dentro de casa. Em que momento você sentiu, não sei se um arrependimento dessas atitudes, mas assim, em que momento você sentiu uma cura nessa parte? Em que momento e como você conseguiu atingir esse momento, chegar nesse momento de cura? Sim, eu acho que isso é importante para quem está nos ouvindo, né? Perfeito. Eu quero abrir um parênteses aqui também, que você falou. Hoje, muitas crianças, muitos adolescentes se sentem da mesma forma como pais biológicos dentro de casa. Só que o que eu vejo é que hoje o abandono, ele não está literalmente em você estar em uma outra casa que não seja sua família biológica. O abandono, hoje em dia, ele está mais moderno. Você não precisa ir para um orfanato. Hoje o abandono é o pai que deixa, a mãe que deixa o seu filho o dia inteiro na tela. O abandono moderno é o pai que deixa literalmente seu filho fazer o que quer, da forma que quer, e fica na tela o dia inteiro. E daí achando que realmente isso é bom para ele, porque para ele é bom, realmente isso é muito bom para ele. Porque ele não precisa pensar em nada, as imagens já estão prontas ali. Então, para fazer a vontade do filho, a vontade da filha, os pais deixam e se permitem viver isso. Só que, na realidade, mais para frente, o transtorno e o complexo de rejeição vai estar batendo latente na vida do seu filho, na vida da sua filha. Por quê? Lá na frente ele vai para as mães: por que meu pai não ficou mais comigo? Por que minha mãe eu não vivi um pouco melhor? A gente não teve momentos juntos com a minha mãe, com meu pai. Então, hoje, o abandono moderno são as telas. Então, quero deixar esse parênteses aí: pai, mãe, não deixa o seu filho fazer o que quer. Mas, Ruth, eu vou estar invadindo a privacidade do meu filho. É melhor invadir a privacidade do seu filho no seu lar do que o inferno invadir a alma dele. Então, é tempo de se posicionar como pai, como mãe, como sacerdote da casa, como mulher de Deus. E realmente falar assim: não, é meu filho, e eu não gerei meu filho para viver complexos tão ferrenhos de rejeição, de transtornos de ansiedade, porque nunca se viu tanta criança, tanto adolescente vivendo crise de ansiedade como hoje. Depressão, realmente problemas da cervical, problemas de saúde emocional e físico, como hoje está realmente de uma forma muito assustadora. Agora, o que mais vende é os remédios ansiolíticos. Exatamente. E a maioria que compra é adolescente. Sim, é triste. É triste. E quando foi que aconteceu a cura? Na realidade, o meu pai adotivo sempre foi pastor de igreja. Então, quando ele me adotou, ele já era o pastor da minha mãe. E assim até hoje. Até hoje ele é pastor de igreja. Então, desde sempre eu estava indo com o meu pai na igreja, por mais que em muitos momentos eu não queria ir. É por isso que tem muitos pais que chegam para mim hoje e perguntam: pastora, o meu filho não quer ir para a igreja. Eu não quero brigar porque vai gerar trauma na criança. Filho, filha, quando seu filho não quer ir para a escola, quando ele chora para que ele não quer ir na escola, o que você faz?
eu falo e eu obrigo ele a ir, porque é necessário ele ir para uma escola. Então, porque o assunto, quando é igreja, você fala, vai traumatizar? Não vai traumatizar. Nenhum pai que vê o seu filho, a sua filha, na beira de um abismo, deixa ele pular. A igreja é o lugar onde se encontra realmente Deus. Ali é o lugar de cura. Ali é o lugar onde você realmente se conecta com os princípios e as verdades de Deus, que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na casa você conhece essa verdade a partir de exemplos, mas também na igreja é o lugar onde Deus se revela com verdades. Então, meu pai sempre se posicionou, por mais que eu não quisesse, porque eu vivi 17 anos da minha vida vivendo todas essas mazelas e todas essas feridas, dores emocionais. Então, em muitos momentos, eu não queria ir para a igreja, eu queria mais ficar jogando bola na rua. Eu queria mais ficar soltando pipa na rua. Quando meu pai chegava e invadia o jogo, eu falava assim, Ruth, já pro banho que a gente tem que ir pra igreja. Ele torcia o beiço, ele franzia a testa, o negócio já mudava de rumo e eu obedecia, porque eu sabia a autoridade que meu pai tinha. Então, eu ia pra igreja mesmo não querendo ir. Meu pai falou, você vai. Enquanto você estiver comigo, você vai comigo. E aí, o que acontece? A cura veio aí. Um dia, eu tava num culto de jovens. E aquele dia era o ápice de todas as minhas mazelas emocionais. Era o dia onde a gente chega no fundo do poço e a gente acha que realmente a gente nasceu para dar errado. Que realmente a gente nasceu para viver aquilo para sempre e aquilo é o ponto máximo do que você vai viver para o resto da sua vida. Eu estava me enxergando assim com 17 anos. Era um culto de jovens. E na oração final, eu levantei as minhas mãos e eu comecei a clamar a Deus. Não que eu não orasse, não já tivesse tido momentos com Deus. Em alguns momentos eu já tive momentos com Deus. Mas aquele dia foi diferente. Eu ergui a minha mão e eu comecei a clamar por socorro. Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu não vou mais suportar viver desse jeito. E de repente, a igreja estava lotada e de repente parecia que ninguém mais estava na igreja. Nossa. Eu vi uma bola de fogo descendo do céu. E aquela bola de fogo queimava, era um fogo ardente, um fogo vivo, um fogo poderoso. Ele descia e ele tinha uma direção. Aquele fogo começou a descer, eu estava com a mão direita levantada. Aquele fogo começou a descer e parou na minha mão. E eu vendo o fogo na minha mão, ele começou a descer pelo meu braço. E eu enxergava o fogo descendo no meu braço. De repente, quando ele para no meu coração, naquele exato momento, eu fui batizada com o Espírito Santo. E naquele momento, ao falar em línguas, Deus me deu a interpretação das línguas que eu estava falando. Nossa, Meu Deus do céu. E Deus começou a falar e a interpretar isso no meu coração. Tenho eu grandes planos para fazer na tua vida. Mas há algo que você precisa fazer. Perdoe. Libere o perdão. Aquilo passou. Eu fui batizada com o Espírito Santo, passei a madrugada inteira tendo essa experiência com Deus, falando em línguas, não querendo realmente que essa chama não se apagasse. E eu vivi isso e hoje eu entendo que era realmente o Espírito Santo descendo ali em forma de fogo. E quando ele pousou em mim, realmente a evidência daquele fogo foi falar em novas línguas. E a partir daquilo, eu tocando o sobrenatural, eu comecei a viver um tempo de cura na minha vida. E foi a partir daí que eu comecei a viver um tempo de cura. E aí chegou o momento que eu precisei obedecer aquela voz de ordem. Perdoar. E Aí foi mais difícil. Se até os 17 anos. Ai, meu Deus. Se até os 17 anos foi difícil, é igual videogame. Cada fase é mais difícil. Jesus, meu Deus do céu. Só que aí eu comecei a entender. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor falou e ministrou isso no meu coração. Me dê graça para que realmente eu cumpra isso que o Senhor quer que eu faça. Porque eu tinha muito vitimismo. Porque ninguém me ama. Porque ninguém realmente me aceita do jeito que eu sou. Eu não mereço ser amada. Então, realmente, o vitimismo estava dentro de mim. Então, como é que eu vou perdoar? Se a culpa não foi minha? Se eles não mereciam? Pelo amor de Deus, eu fui espancada. Eu fui abandonada. Eu fui rejeitada. E isso me confrontou.
Até o momento que Deus falou: eles não merecem. E você merecia? Eu te perdoei. Nossa. Perdoe. Porque perdão não tem a ver com merecimento. Tem a ver com graça. E graça é favor imerecido. Eu não perdoo porque o outro merece. Eu perdoo porque eu não merecia, mas fui perdoada por Deus. Naquele momento, eu falei: Senhor, tá bom. Eu libero perdão. Eu libero perdão por todos os momentos em que eu precisei do abraço dele. E eu não tinha ele do meu lado. Eu perdoo porque eu era apenas uma menina. E eu fui tratada como um bicho. Eu era apenas uma criança. Eu perdoo. Todos esses momentos, eu perdoo. E quando eu liberei o perdão, meu Deus do céu, aconteceu algo extraordinário. Começou a acontecer, os propósitos de Deus começou a ser estabelecidos na minha vida. Até então, eu tinha muitas perguntas para Deus. Aí, depois do perdão, eu não comecei a mais questionar a Deus. Porque para cada pergunta, tinha um propósito. E o propósito, Deus começou a revelar no meu coração. Sabe por quê, Ruth? Você sofreu todo o abandono. Porque as suas feridas que hoje você carrega, eu te levanto hoje para ser canal de cura para muitas pessoas. Porque feridas curam. Feridas curam. Que às vezes muitas pessoas não entendem, os momentos de luta, eles vêm. Muitas vezes parece que te massacra, né? Te quebra. Mas uma vez eu ouvi uma frase que eu achei que... De uma pastora que ela sofreu um abuso quando ela era criança e tal. Ela falou que Deus a levantou dessa forma. Por quê? O que acontece? Você vive... Porque eu chegar para um drogado e falar: olha, para de usar droga. Eu nunca usei. Eu não vou ter um testemunho forte para dar para ele. Mas a partir do momento que eu fui uma usuária, abandonei, Jesus me livrou disso. E eu chegar para um usuário e dar o meu testemunho é outra coisa. Então, muitas vezes, Deus usa pessoas que ele sabe que vão aguentar o tranco para lá na frente você ser uma bênção para outras pessoas, ensinar outras pessoas. E eu acredito, tenho certeza que você é um exemplo disso. Deus pode ter te amassado ali, mas você viveu, aprendeu, foi curada para curar. Então, a gente é curada para poder curar, né? Então, acredito que seja isso que Deus pode ter feito. E tipo assim, no meio... Eu não perguntei. Na verdade, ou se eu perguntei, eu mosquei na hora. Mas o Irineu, ele tinha filho? Sim, eu tenho mais 2 irmãos mais velhos que eu. E o mais velho tem a diferença de aproximadamente 20 anos de idade. Nossa! Sim, exatamente. Bastante. E como foi sua chegada pra eles? Foi festa. Porque, na realidade, Deus tinha promessa na vida da minha mãe adotiva de que realmente ela queria ter uma menina, mas ela já teve 2 meninos, ela não podia gerar, teve 2 meninos e ela não podia mais gerar. Nossa! E daí veio a Ruth como promessa de Deus na vida dela. Vamos parar pra entender tudo isso. Calma lá. Tinha uma promessa para sua mãe adotiva. Sim. Aí aconteceu o acidente, infelizmente. A gente entende que não é obra de Deus, mas as coisas ruins, até isso Deus converge. Tudo coopera para o bem. É isso aí. Aí ela chegou a promessa para ela através disso. E ela te criou como filha prometida. Exatamente. Mas 2 meninos, né? 2 homens, exatamente, isso mesmo. Cara, Mais 2 irmãos. Posso falar? Pô, com certeza. Não, é só para não perder. Não, você falou no vai começo do podcast. Até os 17. Depois disso eu comecei a ter experiências verdadeiras com o Senhor. Sobrenaturais. Exatamente. Conte mais uma para nós, então. Meu Deus, é forte o negócio. É forte. Porque, assim, na realidade, quando você perdoa, inicia-se um processo. É o processo de cura. Então, nós não conseguimos lidar com tudo sozinho. Tem gente que acha que consegue lidar com tudo sozinho. Nós não conseguimos lidar com nada sozinho. Precisamos das pessoas. Precisamos de gente. Precisamos. Então, chegou um momento em que eu precisei sinalizar. Levantar as mãos assim e dizer: pai, mãe, me ajude. Até então, eu não vivia isso, né? Eu queria resolver tudo sozinha, achando que ia conseguir lidar com tudo isso sozinha. E eu falei assim: pai, mãe, me ajude.
mãe, pai, em muitos momentos eu falava, pai, ore por mim, eu não tô conseguindo suportar a dor, não tô conseguindo suportar esse processo, ore por mim. E meu pai ia orando, porque realmente inicia-se um período de cura, mas nós precisamos entender um princípio, nós precisamos sinalizar. Tem muita gente que vive processos e não sinaliza. Nós vamos ver isso tão forte, tão latente, quando Jesus conhece Pedro, ainda Simão. Ele está lavando as redes, porque ele está frustrado de uma pesca inteira de uma noite inteira que não conseguiu pescar. E ele vai até ali, ele conhece Jesus, aí Jesus vai dar uma ordem, Pedro, Simão, vai até aonde as águas são mais profundas, e ali você vai viver o milagre. Há uma promessa na vida de Simão, na vida de Pedro ainda Simão. Ele vai a partir da palavra liberada. E ali, a partir da fé que ele começa a viver, a partir da promessa de Jesus, ele começa a viver a pesca maravilhosa, ele começa a viver aquela promessa. Só que há um detalhe, aquilo que ele estava vivendo, de tantos peixes vivendo uma promessa tão poderosa, tão grandiosa, que o barco estava indo a pique e as redes estavam se rompendo. E aí acontece algo que eu precisei entender de princípio, que nós precisamos fazer como Pedro fez. Muitas vezes, nós estamos vivendo a palavra de Deus, vivendo a promessa de Deus, vivendo tudo aquilo que Deus liberou de palavra para a nossa vida, de propósito. Só que muitas vezes, nós não fazemos como Pedro fez. Porque Pedro vai fazer algo, ele vai sinalizar. Tem barcos no mesmo mar que ele vai sinalizar dizendo, me ajudem, eu preciso de ajuda. Só que muitas vezes no afã da gente estar vivendo a promessa, no afã da gente estar vivendo tudo aquilo que Deus liberou pra gente de promessa, a gente fala, não, a promessa é pra mim, tudo isso que eu tô vivendo é poderoso, só que a gente não tá identificando que o barco tá afundando, as redes estão se rompendo, e Deus está dizendo, só sinalize, porque tem pessoas que não estão no mesmo barco que você, mas estão no mesmo mar que você, é só sinalizar, porque Deus já preparou pessoas para estar do seu lado. E eu comecei a enxergar essas pessoas do meu lado, porque até então eu só olhava para as perdas. Eu só olhava para aquelas pessoas que tinham me deixado. E eu esquecia de olhar para aquelas pessoas que Deus já tinha colocado do meu lado. Então, eu precisei sinalizar e dizer, gente, me ajudem. E a partir do momento que eu sinalizei, eu fui recebendo esse poder, essa graça de Deus, em uma palavra, em uma oração. E eu fui vivendo isso de uma forma muito poderosa, muito poderosa. E com 17 anos, depois disso, eu comecei a ministrar. E nunca mais parei. Nunca mais parei. Ministrar no altar do Senhor. E é o processo de cura que a gente vem vivendo até hoje. E para transbordar isso na vida das pessoas. E daí tem outros sobrenaturais aí. Vamos falando. Nós estamos ainda no período de solteira, né? E ocorreu a conversa pessoal sua com seu pai biológico? Desse perdão? Teve que acontecer, sim. Precisou acontecer isso. Eu estava já com 18 anos de idade. Foi o momento em que eu consegui olhar nos olhos dele e realmente eu procurar a dor. E falar assim, cadê a dor? Não existe mais. E essa é a maior evidência de perdoar. Porque a etimologia da palavra perdoar é perder no ar. Se você ainda sente dor, se você ainda carrega um tipo de dor e desconforto, é porque você ainda não perdoou, ou seja, você ainda não perdeu no ar. Mas quando você perdoa, quando você vive isso em Deus, realmente aquilo você já não carrega mais, você vive leve de todas as mazelas, de todas essas dores emocionais. Sim. E quer perguntar, Má? Não, o Matheus não tá falando nada. Não, você não Deixa eu vou ficar só eu falando. Não, pode falar. Então, ok, ocorreu o momento de cura. Vamos seguindo mais um pouquinho, só pra gente entender todo o processo. Vamos entrar um pouquinho na história do pastor Pedro? Vamos lá. História pra gente entender Teve alguma experiência sobrenatural antes dele, mais ou não? Sempre teve, sempre. Na realidade, dia após dia, Deus ia se revelando de uma forma gloriosa e poderosa na minha vida.
experiências com pessoas que estavam vivendo a mesma situação comigo, que eu, pessoas vivendo na depressão. Então Deus me usar, e quando eu comecei a viver esse fogo, eu pregava, era nos pontos de ônibus, eu ia em ônibus sem ter destino, só para falar e transbordar dessa graça, e Deus salvava, Deus curava, Deus libertava, Deus expulsava demônios, e eu queria viver isso de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Então as experiências sobrenaturais começou a acontecer na vida das outras pessoas também, porque começou a transbordar essa cura também na vida das pessoas. Então, aonde eu ia, sempre tinha alguém que vivia esse tipo de cura, e eu, todos os dias, eu vivia um sobrenatural de Deus diferente a partir daquilo que eu vivi. Então, são testemunhos poderosos, são coisas poderosas que a gente viveu, de testemunhos de milagre, de cura, de depressão, de ansiedade, de complexos de rejeição. E realmente foi esse o caminho. E a gente, até hoje, nós temos esses testemunhos. Isso é muito latente no meu ministério de cura, libertação, ministério realmente de poder de Deus, do fogo do Espírito Santo, que invade a alma e queima, como essa bola queimou, essa bola de fogo queimou no meu coração todas essas mazelas e essas dores emocionais. Burning. Qual foi o primeiro? Meu Deus, é forte. Meu Deus, é progresso. Pastora, qual foi a primeira experiência que você falou, nossa, além do batismo com o Espírito Santo, uma experiência que você falou, meu Deus, que doido. Eu quero viver essa loucura para sempre. Qual foi? Gente, isso é muito poderoso, porque assim, na realidade, comecei a ministrar, né? Então, com 17 anos, eu comecei a ministrar a palavra de Deus. E a partir dali, pessoas também recebiam aquele mesmo fogo. As pessoas também recebiam aquele mesmo poder, aquela mesma graça. E isso, para mim, me movia, isso me movimentava. Então, eu sempre pedia, e depois eu sempre pedia, Senhor, faz de novo, eu quero ver. E Deus sempre me mostrava em sonhos, Deus sempre me revelava em sonhos. Então, eu sempre estava vivendo esse sobrenatural, eu sempre pedia, faz de novo. E até hoje, sempre quando eu peço, faz de novo, Deus se revela em sonho, em visão, com a mesma bola de fogo, com o mesmo poder, com a mesma sensação, com a mesma graça liberada sobre a minha vida. Só que ali, realmente, esse sobrenatural, eu vivia constantemente, diariamente, dizendo, Senhor, faz de novo. E aquilo ali nunca saía. E até aí eu conheci o Pedro, né? A gente começou a ter esse relacionamento. Deus, ele começou a fazer grandes coisas também aí a partir das nossas vidas, a partir de nós dois. E aí veio outros sobrenaturais aí também, outras questões. Pode falar. Olha lá, um cortador. Tô cortando. Muitas perguntas. Muitas perguntas. Pode seguir, Mar. Fique à vontade. Não, tipo assim, ó. Na questão você morava em São Bernardo. Sim. Quando você só veio pra cá quando conheceu o pastor, ou foi antes? Não, eu conheci ele aqui no interior de São Paulo mesmo, em Serquilho. Como? Então, veio com quantos anos? Eu vim com 18 anos. Mas os seus pais vieram? Vieram. Todo mundo veio. Meus 2 irmãos e os meus pais. Daí eles vieram liderar uma igreja aqui? Na realidade, vieram a trabalho. Os meus 2 irmãos vieram a trabalho. E daí, meus pais já tinham os netos, então ficaram doentes sem os netos lá. A gente precisou fazer as malas e vir todo mundo junto. Nossa, Sim, chegou sim. todo mundo aqui? Todo mundo aqui. E, na realidade, eu com 18 anos, querendo namorar, a minha dúvida e o meu medo é, mãe... Porque na minha ideia, olha, Serquilho, né? A gente mora em Serquilho desde então. O máximo que eu conhecia de Serquilho era Sucrilhos. Assim, meu Deus. E quando eu ouvia falar de interior, pra mim era só chácara, capim, vaca, cavalo. Exatamente isso. E aí a minha pergunta, mãe, com quem eu vou casar, pelo amor de Deus? Eu vim preocupada, muito, muito preocupada. Meu Deus, como é que eu vou casar? Com quem eu vou casar? E aí vocês começaram a congregar em algum lugar? Sim, congregamos em Serquilho. Certo. E você conheceu o Pedro lá? Conheci o Pedro lá. Depois a gente se conheceu, na realidade, eu conheci ele de vista, mas fomos começar a conversar. Eu tinha daí 23 anos de idade. 5 anos depois. 5 anos depois, isso mesmo.
Mas, tipo assim, ó, seu pai, ele era pastor lá, Sim, aí ele meio que largou tudo pra... largou tudo. Nós tínhamos igreja lá, ele pastoreava igreja lá, ele praticamente deixou tudo realmente para seguir e estar junto com a família. Ele aceitou não liderar mais e ser liderado. Exatamente. E quando você chegou, o Pedro já estava nessa igreja ou não? Não, ele era de outra igreja. A gente se conheceu, na realidade ele tocava, né, como vocês disseram, ele toca muito guitarra. mesmo, toca demais. Então ele sempre estava sendo convidado nas igrejas, e aí onde eu congregava, ele sempre era convidado em congressos para ajudar na parte do musical, na parte de guitarra. E foi quando eu o conheci de vista. Mas eu não queria nada com ele, não. Pelo amor de Deus, era metido demais. Não foi amor à primeira vista, então? Não, era metido demais. No coração do Pedro. E daí, como que vocês chegaram perto? Aí foi através do Facebook, das redes sociais. Aí fui eu que comecei. Até hoje ele fala que fui eu que comecei a conversar com ele. E realmente, tocando muito. Essa foi a minha pergunta. E daí foi quando começou a gente conversar. Rapaz. Meu Deus do céu, olha que loucura. Você falou do Facebook? Facebook. Eu conheci minha esposa no Orkut, ninguém sabe. Meu Deus, é forte. Faz tempo. É o meu também, mas foi antes do Orkut. Vocês ainda tinham essas armas aí, eu não tinha nada. Meu, faz 20 anos. Você é nova, você é mais nova que eu. Ai. Eu acho que eu sou mais nova, eu acho que sou mais velha que a pastora. Sim, é mais velho. Dá pra falar? Ai, meu Deus. Pode. Sabe, mulher, homem. Eu 38. Acho que sou mais 34. velha Vou fazer de todos. 35 agora, em dezembro. Matheus tem 15. Ai, meu Deus do Né, céu. Matheus? E você tem quantos Mais anos? velha que você. É. Vamos deixar aqui. Dos 38 anos, 20 anos com Moisés. Ó, Meu Deus. 2003 a gente se conheceu, estamos aí. 8 anos namorando. Nossa. 10 anos de casado. Manda um beijo pra ele, então. Faz uma graça, já tá. 10 anos de casado nada, 13 anos. Ó, tá vendo? 13 anos de casado. ai, amor. Amor, Vamos arrumar isso aí, Moisés. te amo. Em novembro a gente faz 13 anos de casado. Ai, parabéns. Tá aí já. Tá aí, já. Tá aí. Aí. E daí, como foi essa... Beleza, você chamou ele no Facebook. Foi. Ele era realmente metido? Não era. Não era. Era só marra. Era mesmo, só marra de guitarrista. Exatamente. Tipo, eu sei tocar, dá licença. Tipo assim. Mas não foi fácil. Meu pai é muito bravo, né? Meu pai, pastor Irineu. Meu Deus, quando ele franze a testa, meu Deus, Já até eu. Meu Deus do céu. Só que aí o Pedro teve uma estratégia, né? Como ele tocava muito, e eu comecei, tipo assim, tocando muito, acho que ele falou assim, eu vou pegar essa estratégia. Foi lá na minha casa, bateu na porta, o pastor, vim ensinar a Ruth a tocar violão. Olha! Essa foi a estratégia, pra ele conseguir entrar dentro de casa. E aí, olha só. Funcionou ou se funcionou? Você aprendeu a tocar violão? Não. Tudo menos tocar violão. Funcionou o casamento, mas não funcionou o violão. Não, e olha só que engraçado, porque na realidade, o meu pai, ele tava ali, né, perto, ele não arredava o pé. E ali, em alguns momentos, meu pai ia pro quarto, deixava assim a gente na sala, conversando, se conhecendo melhor. E daí o Pedro, ele tava ali pra me ensinar violão, certo? Aí quando parava de tocar o violão, meu pai aparecia na porta. Aí o Pedro olhou pra mim e disse assim, descobri o segredo. Falei, qual? É não deixar de tocar o violão. Vem cá. E tocava violão. E ele não aparecia. Não aparecia. Uma hora tocando violão. Uma hora tocando violão. Mesma nota. Não lembro, não. Mas você tinha pedido pra ele te ensinar, não? Não, ele chegou lá simplesmente com o violão e falando, eu vou ensinar a Ruth a tocar violão. É que ligeiro. Se você falar que não quer, ele ia ensinar do mesmo jeito. Não quer, Mas eu sim. não quero, mas eu quero. Quer? Vai dar tudo Você vai. Ai, E sim. aí, deu certo, começaram a namorar. Sim. Seu pai deixou? Deixou. O Pedro é uma riqueza, o Pedro é uma bênção. Então nem tinha juntos há como. 12 anos. 12 anos. De casados. De casados. Porque em 6 meses a gente namorou, noivou e casou. Tô Sim. envergonhada com meus 8 anos de namoro. E eu com meus 6. Então, Eu casei Matheus. rápido mesmo. 10 meses, tá? Pois é. Nossa, 6 meses. 6 E meses. aí vocês começaram a construir, então,
aí a vida de vocês juntos em uma mesma igreja e já congregando no mesmo lugar, certo? Sim, Dé. Aí você o seguiu. Eu o segui. Então, o pai dele era filho de pastor. O meu pai, nessa época, também já estava pastoreando em Cerquilho. Eu também era filha de pastor. E ele pastoreava o Brasil para Cristo. Ele estava ali auxiliando o pai dele. E quando a gente casou, eu falei assim, eu vou te acompanhar. E nós ficamos 2 anos ali ajudando o pai dele e também conduzindo na liderança dos jovens. E ele também auxiliando o pai dele no pastorado. No caso, em Tietê. Em Tietê, isso mesmo, no Brasil para Cristo. Certo. E como vocês voltaram para Cerquilho? Isso, Dé. Aí foi uma questão, porque na realidade a gente chegou a um determinado momento da nossa vida que a gente olhou um para o outro e a gente falou assim, meu Deus, agora a gente precisa construir a nossa história. Se a gente continuar no Brasil para Cristo, um ministério muito bom, por sinal, a gente vai viver à sombra da história do pai dele. E se eu for para a Assembleia Madureira, que meu pai sempre foi pastor da Assembleia de Deus Madureira, a gente vai viver à sombra da história do meu pai. Então a gente orou a Deus e falou assim, não quer saber, vamos construir a nossa história. E foi quando a gente conheceu a Assembleia de Deus em Belém, em Cerquilho. E a gente começou a congregar ali. Passou pouco tempo, a gente já estava liderando jovens, já estava à frente de lideranças. E em poucos anos depois, já veio o convite para realmente a gente pastorear a igreja. Nossa. Você, quando conheceu o pastor Pedro e tudo mais, você já tinha sido curada. Perfeito, do complexo de inferioridade, tudo. Mas ainda tinha alguns resquícios ou não? Tinha não de complexo de rejeição. Não tinha mais porque Deus me curou. Realmente eu perdi no ar. Top. Mas tinha o luto materno. Isso ainda, realmente todo dia das mães era um luto que eu vivia. Ainda mais sabendo que depois de poucos anos, a gente sem usar nenhum método contraceptivo, a gente via que alguma coisa estava de errado com a gente, porque não vinha. Então a gente foi buscar médicos, realmente saber o que estava acontecendo, e veio o diagnóstico. A infertilidade realmente vai impossibilitar vocês gerarem. Vocês não vão poder ser pais. Quem? A infertilidade do Pedro. Então... Vocês, a história de vocês, no caso, né? Exatamente, isso mesmo, Dé. E daí veio, realmente, eu me lembro quando veio o diagnóstico do médico. A gente chegou na garagem de casa, ele abriu a carta do médico dizendo de toda a infertilidade. Eu lembro com todos os sons, com todas as cores. A gente se entregou em lágrimas diante daquele diagnóstico, porque para o médico realmente era impossível, não tinha como. E então não é à toa que a Pietra está aqui fazendo essa participação especial, que a Pietra é um milagre, então. A Pietra é um milagre. Eu digo sempre que realmente são os pés da minha vida. Os pés da minha vida que eu precisei passar. Eu tinha uma promessa. Só que pra gente conseguir viver a promessa, a gente tem que passar pelo P do processo. Só que a gente não consegue suportar a dor do P do processo se a gente não se entregar pro P do propósito. E isso é muito complicado. Porque realmente tem gente que vive o processo, tem a promessa, vive o processo, vive realmente todo o processo, mas não se entrega ao propósito. Eu precisei me entregar ao propósito e confiar. E confiar. E aí que entra outros sobrenaturais. Porque nesse processo de viver a infertilidade, determinando a impossibilidade de gerar, não é fácil. Não é fácil. E vinha promessas. Sempre quando eu tava desistindo, eu falei assim, quer saber, Deus, nunca vai acontecer. Eu nasci mesmo para sofrer nessa questão de maternidade, pelo amor de Deus. Qual é o propósito do Senhor? Me tirar a minha mãe com 1 ano de idade. Eu nem conheço a voz dela. Eu não sei qual era o sabor da comida dela. Eu não sei qual era o calor dos braços dela. E agora eu não posso passar isso para alguém. Eu não posso também realmente ser isso para alguém. É demais para mim. E sempre quando eu estava perto de desistir de tudo, porque dói. Foi um processo que doeu em mim, porque tocou em uma ferida que eu precisava ser curada. É por isso
que realmente quando a gente pede, tem muitas pessoas que fazem, e eu fiz muito essa oração na minha adolescência, até o processo de cura, vivendo tudo isso, eu falei assim, oh, Deus me usa, eu quero ser usada por tuas mãos, eu quero ser usada como canal de bênção e cura nas tuas mãos, só que a gente não sabe o que a gente está pedindo, porque quando a gente pede para ser canal de cura, Deus vai abrir feridas em nós, porque ninguém entende de dor se não foi ferido. Então, realmente, Deus começa a abrir feridas para que a gente realmente fale assim, olha, eu passei por esse caminho, eu sei o caminho de cura, eu tô aqui para te mostrar e ser realmente você referência de milagre para você. Se eu conseguir, se Deus tocou em mim, se Deus transformou, se Deus curou, Ele pode fazer exatamente a mesma coisa com você. E na maternidade foi a mesma coisa, Dé. Certo, e aí vocês estavam... Bom, então, receberam esse diagnóstico. Quanto tempo vocês já estavam casados? Logo no início? Nós estávamos casados aproximadamente 4 anos. 4 anos, porque nós casamos e a gente tinha um desejo de construir nossa casa, fazer faculdade. Então, nós construímos nossa casa, fizemos faculdade e agora chegou o momento. E foram mais anos aí vivendo com esse diagnóstico do médico. E como foi quando o milagre aconteceu? Vocês... Como... Nos conte, por favor. Sim, Dé. Realmente, o P do processo foi muito difícil, muito complicado. Doeu. E aí, como eu estava dizendo, que nesses momentos em que eu estava sempre querendo desistir e falar que realmente havia um propósito e eu ia permanecer naquilo para sempre, Deus sempre levantava Eliseus. Falava assim, não, você vai gerar ainda, né? Você vai gerar, daqui a um tempo determinado você vai gerar. E o interessante, né? Você chegou a duvidar? Dúvidas, sim. Muitas dúvidas. Assim, Deus, não é mentira. Sim, é mentira, Senhor, tu tá mentindo pra mim. Só que aí entram os Eliseus da vida. Porque a sunamita, quando recebe uma palavra liberada por Eliseu, ela não acredita. Ela não tem a fé pra pegar aquela palavra. Mas pra Deus fazer acontecer, não precisa da nossa fé. Precisa só da promessa e Ele realmente cumpre porque Ele é o Deus da promessa. E Ele não depende da nossa fé. Porque a sunamita, quando ela vai receber a palavra do profeta dizendo, você vai gerar. Ela vai dizer, ela não vai dizer amém, ela não vai dizer eu creio, ela vai dizer não mintas pra mim. E realmente eu falava assim com Deus, Senhor, não minta, não vai acontecer, não vai dar certo. Eu não vou mais, eu quero saber? Aí chega um determinado momento que a gente vive muito isso. A dor de não ter o que a gente quer ter, no momento em que a gente quer ter, a gente começa a negar, querer, pra diminuir a dor daquilo que a gente não consegue ter. Então muitas pessoas falam assim, e aí, aquelas pessoas solteiras, né, que tem 40 anos, tá solteira, viu? E aí como que Deus vai estar preparando um vaso aqui, o terra arrumando pra você? Não! Tô bem como... Não, tô bem aqui, tá nada, tá querendo casar, velho. Por quê? Quer tanto viver aquilo, quer tanto ter, mas pra diminuir a dor de não poder ter, na hora que quer ter, nega querer, pra realmente diminuir a dor daquilo que realmente não consegue ter. Quando poderia se abrir realmente... Sinalize, pelo amor de Deus, porque tem gente que Deus já preparou, que estão ali, Estão ali, no mesmo mar que você, Deus já preparou pessoas. E realmente aconteceu isso. Deus sempre preparou pessoas para estar alimentando e fortalecendo a minha fé. Só que neste período, aí Deus começa a testar você. Deus começou a testar muito, muito a minha vida. Porque em contrapartida que, na realidade, Deus usava Eliseus para trazer à tona aquela promessa, mesmo eu duvidando e dizendo, não mintas para mim, pelo amor de Deus. Deus me usava como Eliseu também. E é exatamente na área que mais me doía. Porque... eu lembro que uma vez uma mulher veio pedir oração pra mim, dizendo assim, eu sou estéril, eu não posso gerar. Eu falei, há quanto tempo a senhora não pode gerar? E eu no mesmo processo, há 10 anos eu tenho esterilidade. Eu orei por ela com fé. No outro mês veio o diagnóstico, veio o resultado, dizendo, eu estou grávida. Eu falei, Senhor, tu tá de brincadeira comigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não brinca comigo, não mintas pra tua serva, pelo amor de Deus. E aí, não acontecia. Não acontecia, era todo mês um luto. Era todo dia das mães um luto. E na nossa igreja também, eu não sabia também da impossibilidade de uma irmã da igreja de gerar, porque há muito tempo também ela tinha essa questão de não conseguir gerar. E Deus me usou dizendo, Deus me mostrou claramente uma criança no colo dela, ela falou assim, olha filha, em um determinado tempo, daqui a 1 ano, eu falei como Eliseu, tu vai segurar nas tuas mãos, nos seus braços, um milagre. E ela tomou posse. No outro ano, ela estava, e eu lá ainda no meu processo.
Só dos outros. Você imagina Deus, né? Olhando ali, você todo no processo, ele sabendo tudo que vai acontecer, fala, calma, Sim, filha, sim, calma. E a gente lá, né? Sofrendo o processo. Exatamente, exatamente. E Deus sempre fazendo isso. Até que chegou o momento que, na realidade, tudo que Deus faz é Ele querendo se revelar através de nós. Todas as histórias, todas as questões, é Deus querendo se revelar a partir de nós. E eu comecei a perceber esse propósito de Deus. Foi quando eu me entreguei realmente. É claro que eu fui procurar tratamentos. Eu sempre tive isso muito, muito definido na minha vida. De que Deus, Ele faz o milagre, só que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, aquilo que estava incutido na minha mente era a palavra, quando Jesus chega diante da morte de Lázaro, ele vai dizer, tire a pedra. Aquele que tinha o poder de ressuscitar, trazer vida a um homem, porventura não poderia também dizer, pedra, sai do meu caminho que eu tenho algo para fazer aqui com Lázaro? Ele poderia tirar, mas ele vai dizer, tira a pedra, porque aquilo que é possível você fazer, é você que tem que fazer e ponto. Então eu falava pro Pedro, a gente precisa ir buscar, a gente precisa realmente... E eu fiz muitos tratamentos. Na tentativa de tirar a pedra e Deus falar, gritar, Ruth, saia daí que agora eu vou fazer um milagre. E não acontecia, até um médico chegar pra gente e dizer, vocês acreditam em Deus? Porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Agora é só com Ele. É só com Ele. O médico. O médico falou. O médico chegou pra gente e falou exatamente isso. E era um dos melhores médicos de Sorocaba. Um dos melhores médicos de Sorocaba. E ele falou exatamente isso. E daí, eu tava junto com o Pedro, naquela consulta, eu sempre tava fazendo exames de sangue. Ele me deu um papel. Ele falou assim, olha, era uma sexta-feira, em maio de 2019, uma sexta-feira, e no domingo seria Dia das Mães. Naquela sexta-feira, a gente passou pela consulta, ele me deu o exame, o papel para fazer o exame, o beta. Na quinta-feira, ele falou assim, faça de novo o exame, porque a gente tá acompanhando, sempre acompanhando. Falei, tá bom. E no domingo, Só Dia fazer das uma Mães. observação, Sim. os meninos não devem saber o que é o beta. Eu tô correto. Preparado um peixe. Você... O beta é o exame que quantifica, né? E que descobre a gestação, no caso. A gravidez, né? É o isso mesmo. beta-HCG. Ele Isso. identifica, né? Se a mulher está grávida ou não. Então ele me deu esse papel para exame fazer o beta-HCG. 2. E daí, no domingo, eu tô lá, né? Vivendo o mesmo luto, vivendo a mesma tristeza, vivendo realmente os mesmos questionamentos, o mesmo processo. Naquela tarde de domingo, no Dia das Mães de 2019, era maio de 2019. O Pedro estava no escritório, porque a gente já estava pastoreando a igreja. Ele ia ministrar naquele dia, ele estava orando e estudando no escritório. Eu estava na sala de casa. E naquela tarde de domingo, eu fiz uma oração em pensamento, dizendo, Deus, faz essa semente nascer para a tua glória. É para a tua glória. Faz essa semente nascer. Essa oração simples e direta e objetiva, mas com muitas lágrimas nos olhos. A gente foi para a igreja e no culto tinha um missionário de Santa Bárbara do Oeste que a gente não conhecia. Irmão Domingos, missionário Domingos. Ele teve a oportunidade para estar tendo uma saudação. Quando ele pega o microfone, ele fala, Deus está me revelando algo aqui. Tem uma pessoa aqui que está com um papel do médico na mão. E esse papel, o médico disse sim, não ou talvez. Mas Deus está dizendo que é sim. E eu digo mais, esta semente vai nascer. E a gente ali no processo, né? A gente quer dar uma de doida ainda. E fala assim, quer saber, a gente vai testar Deus ainda, né? Assim, não. Se é Deus na vida dele, eu em pensamento, né? E sem esboçar nenhum tipo de reação. Se é Deus na vida dele, Deus vai mostrar quem é, pelo amor de Deus. Falou até aqui, tem que falar mais. E ele falou, e Deus está me mostrando quem é. E é você, pastora. Vem aqui que você está recebendo o presente de Ana. Essa semente vai nascer e você vai gerar para a glória de Deus. Essa semente vai nascer. Eu orei em pensamento. Em pensamento, essa foi a minha oração. Na quinta-feira eu tinha que fazer o exame. Eu fui sabendo do resultado, mas eu precisava realmente mostrar para o médico. Para a glória de Deus realmente ser manifestada. Eu fiz o exame pela manhã e à tarde ele me liga no meu celular.
Ruth, eu tô aqui com o resultado do seu exame. Eu tenho uma notícia pra te dar. Você não tá grávida. Eu já achei que... Você tá super grávida, Ruth, você vai gerar. Você vai ser mãe. A gente tava na farmácia, o Pedro pagando as contas dos remédios lá. Eu dei em glória a Deus no meio da farmácia. Todo mundo parou. O Pedro lá no caixa já entendeu o recado. A gente já se alegrou, já foi renovado ali na farmácia. E começamos a viver o P. Nós vivemos o P da promessa, o P do processo, o P do propósito. E tá aqui o P de Pietra, pra glória de Deus. Que da hora. Amiga, agora. Ai, que legal. Como é difícil quando não acontece, né? No momento que a gente quer. Você tava falando aí, eu tô vendo a minha história com a minha esposa, que a gente também não podia. E só a gente sabe o quanto a gente chorou escondido. Exatamente. Ela chorava no quarto, eu chorava no banheiro. Meu Depois Deus. de trocar. Foram mais de 7 anos. Meu Deus, é forte. E toda vez que eu falo assim, Deus, quer saber? Nem vou orar mais por isso. Acho que você nem tá ouvindo. Vinha alguém, pastor Caio, já foi usado. É isso mesmo. Os Eliseus. Eu tava na casa do Renato, que é o... Ele é... O que ele é na igreja? Ele é meio de louvor. Ministro do louvor. E tava na casa dele, da sogra dele, veio um pessoal de São Paulo, acho que era da Assembleia. O pessoal me falou, Neto, você não quer vir aqui em casa jantar? Eu vou. Aí eu tava jantando e minha esposa normal, tranquilinha. Aí começaram a orar, rapaz. Aí já começou a falar com a minha esposa, aí eu já entendi. Cara, eu já tinha desistido naquele dia. Minha esposa há muito tempo. Eu falei, não, você vai gerar. Falar pra ela, pode ficar tranquila que você vai gerar. Aí passava mais 3, 4 meses, nada e choro. Todo mês era um choro. Todo mês era um luto. E ela fazia o teste. Exatamente, nada. é isso mesmo. Aí eu me fingia de forte, ia chorar no banheiro, na hora do banho, e ela ia chorar no quarto. Foram mais de 7 anos assim, até que eu desisti de verdade. Falei, Deus, quer saber? Acho que não é pra nós. No outro mês, minha esposa ficou grávida. Meu Nossa. Deus, é forte. É uma loucura. Meu Deus, é É forte. uma loucura. É quando a gente entende, né, que assim, as nossas forças foi até aqui. Não dá Aqui mais. acabou. É aí que Deus fala, ótimo, é agora que sou eu. O limite do homem é a oportunidade de Deus agir. Nossa. Então ela nasceu em 2020, tá aí com 3 aninhos. 3 já fez aninhos. 3 aninhos. Sim, 3 anos e meio. 3 anos e meio, veio fazer a participação dela, primeiro podcast da Pietra. É brincando. Que gostoso. E te cortei? Você... Não, meu amor, de jeito nenhum. E voltando assim, agora, se você puder, um pouquinho na questão de filhos. A gente ouve muito a questão do... Eu ouvi isso já de pessoas de cristão falando pra mim. Nesse mundo de hoje não tem que ter filho, não dá pra ter filho, olha o mundo como tá, olha as coisas como estão, é melhor não ter, é melhor manter assim como está e tal. O que você nos diz sobre ter filhos, sobre gerar e como conduzir essa geração de agora, que tá nas nossas mãos? Na realidade, é o que eu vivi. E eu tive muito isso, uma referência muito forte nesse sentido. Que as pessoas, na realidade, elas não querem gerar, não ter filhos, porque as pessoas estão muito superficiais na palavra de Deus. Porque quando se tem base e estrutura familiar na palavra do Senhor, pode vir o vento que for, pode vir a situação que for. Quer mais? O que eu vivi de sentenças emocionais e eu ser curada a partir daquilo que meu pai liberava de exemplo. De exemplo. Meu pai não falava de Jesus para mim. Meu pai não me falava de Jesus. Ele me mostrava Jesus. Meu pai não me falava de oração. Meu pai me mostrava como ele orava. Meu pai não me falava de perdão. Eu já vi muitas vezes meu pai perdoando, tapa na cara, traição. Então, na realidade, hoje as pessoas estão tão superficiais com Deus que elas não vivem o sobrenatural, essa questão com Deus, e que daí o quê? É mais fácil não viver isso. Porque tá muito difícil hoje em dia. Salomão vai dizer, ninguém fala com sabedoria que os dias de hoje é mais difíceis que o de antigamente. Ninguém fala com sabedoria. Não, nós temos os desafios sim, mas quando tem essa palavra como referência, pode vir a tempestade que for no barco, pode vir a tempestade que for na casa, pode vir inúmeros ataques e dardos inflamáveis de Satanás. Não derruba, não toca, eu não tenho esse medo. A minha filha é de Deus, a minha filha é do Senhor.
Só que eu sei o meu lugar nisso tudo. O meu lugar é mostrar Jesus para ela. O meu lugar é ser uma referência de mulher de Deus na vida dela. O meu lugar é mostrar a plenitude do evangelho para ela de tal modo que aonde ela for, ela não vá ser influenciada, ser saqueada por Satanás e seus estratagemas. Então as pessoas hoje estão superficiais no relacionamento com Deus. Porque quando tem realmente esse fundamento da palavra do Senhor, a base tá ali, é a estrutura familiar. Então hoje em dia as pessoas elas estão muito superficiais. Então elas não querem viver isso. Esses conflitos de hoje. Justamente por fugir de certos princípios da palavra. Talvez por egoísmo também, né? Muito egoísmo. Isso é antibíblico. Sim, de viver. Tipo, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Enfim, hoje tá tendo, né, toda a discussão sobre o aborto, né? Estão tentando aprovar, não sei nem o que deu, não sei se finalizou, se não finalizou, enfim. Mas tudo isso é por conta do egoísmo. E a Bíblia fala, né, que haveria um tempo em que os homens, eles seriam amantes de si mesmo. E hoje eu acredito que por conta disso, de você ser muitas vezes amante de si mesmo, querer viver os seus sonhos, os seus projetos e achar que um filho pode atrapalhar. Isso é muito triste. É triste. É muito triste. E às vezes a gente vê, né, por exemplo, um testemunho de quanto tempo na lutando ali com Deus para você gerar, e pessoas desprezando ou tendo filhos dentro de casa e sendo egoístas por não dedicar a sua vida aos filhos, né? Não ter um tempo para ensinar a palavra, porque a partir do momento que você alimenta o seu filho da palavra, ele não vai ter fome de outra coisa. Exatamente. Se ele estiver saciado, ele não vai ter fome de outra coisa, né? Exatamente. E isso é um sentimento muito luciferiano, né? Porque na realidade o inimigo, Lúcifer, ele foi egoísta ao tal ponto que ele queria tudo pra ele. Só pra ele. Eu vou ser melhor, eu vou estabelecer o meu trono acima das estrelas, eu vou ser para mim mesmo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso. Pelo que Deus o humilhou. Então, esse sentimento de você querer viver só pra si mesmo, a era do selfie, né? A era da selfie. Não só em fotos, mas sim emocionais. As pessoas olhando só para si mesmo, pro próprio umbigo, sem saber que estão alimentando um sentimento luciferiano nisso tudo. Sim, o Má tá trabalhando com jovens, com adolescentes, né, Má? E, assim, eu acho que muito legal. Espero que todos os adolescentes e jovens ouçam isso, seu testemunho, né, sua história, porque eu acho que é uma das fases mais difíceis para trabalhar. Eu trabalhei com jovens, trabalhou com jovens da pastora, mas eu acho que é a fase mais difícil para trabalhar, porque eles ficam naquela crise, né, de eu não sou adulto, eu não sou criança, assim, na verdade eu falo que eu fico muito feliz do Má estar trabalhando agora com adolescentes, com jovens, porque o Má tá um bom tempinho, né, Má? Trabalhando assim. Sim. Mas ele é um menino que ele se envolve. Normalmente, o Neto tá lá mais perto. Não, mas estão ali mais perto do... É tudo um pouco. Trabalha com Silk. Mas a importância de trabalhar com os adolescentes e com os jovens, quando eles têm essas crises de identidade, essas dificuldades, essa questão de o pai não ser mais o herói, a mãe não ser mais aquele refúgio, né? Porque tem essas fases. Mas eu acho muito importante, espero que os adolescentes ouçam seu testemunho de vida, de cura, né? E para poder viver, né, um sobrenatural de Deus, é preciso ter a certeza de quem eles são. Sim. Né? Os adolescentes, nós, na verdade, precisamos entender quem nós somos para poder viver o melhor de Deus, né? Para poder viver o que Ele tem pra gente. A gente precisa entender, né? E eu acredito que, tipo assim, envolve muito na questão até das redes sociais. Na verdade, acredito que hoje em dia muito mais, porque eles são realmente quem eles veem, o que ele vê, o que ele se alimenta no celular. A Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Então, tudo aquilo que a gente se alimenta vendo e ouvindo, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se ele não ouve a palavra de Deus, a fé dele tem outra coisa. Então, ele alimenta a alma e alimenta a fé de uma forma ruim. Então, encaixa muito em quem ele segue e também do que a pastora falou na questão de criança, poxa vida,
vai deixar com o celular o tempo inteiro. Às vezes não é bom. Não é bom. Nem a gente é bom a gente ficar no celular o tempo inteiro. Quem dirá quem não tem uma identidade certa? Sim. E entrando nesse assunto, eu vejo a pastora bem blogueira. Ah, meu Deus do céu. Não sou nada, não. Eu só deixo transbordar. É isso. É isso que eu ia perguntar. O que motivou a senhora... Você. Fique em paz, tá tudo bem. Eu não tenho... Olha, a gente tá falando de identidade. Eu sei quem eu sou. É isso. Eu sei e não tenho problema com nada. Eu não tenho problema com títulos, não tenho problema com idade, não tenho problema com nada. Top. O segredo é se encontrar, saber quem você é. Esse é o fato. Top. Independente do que falam. Sim. E o que motivou você a transbordar a ponto de rede social? Nossa, filho, olha, exatamente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tenho aversão à rede social. Aversão. Pavor. Oxi. Sim. Eu tô aqui com a Elô do lado aqui, ela pode testemunhar isso. Eu tenho aversão. E eu precisei realmente... Deus precisou ficar cara a cara comigo e me passar algumas coisas pra mim de uma forma muito clara. Porque até então eu negava, eu não queria. É uma coisa que eu sempre fugi. Só que na realidade Deus precisou me colocar contra a parede. E me disse o seguinte: você está vendo o celular? Eu falei, sim, Deus. Você está vendo as redes sociais, Facebook, Instagram? Eu falei, sim, Deus. É uma ferramenta, sim ou não? Eu falei, sim. É uma ferramenta que o inimigo está usando. E o que você tem feito com a ferramenta que realmente você pode fazer? Você pode ser para alguém. O inimigo, ele não dá brecha, ele não brinca em serviço. Ele trabalha 24 horas para destruir casamentos, para destruir adolescentes, para colocar pesos de destruição nos lares. E o que você está fazendo com essa ferramenta? E eu falei assim, meu Deus, nada. Eu falei, eu te dei essa ferramenta. Por que você não está usando? O inimigo ele está usando para destruir. Então, você também pode usar a mesma ferramenta, mas não para destruir. Mas ser canal de cura, transformação e bênção nos lares. Então, eu precisei me ver no sentido assim que cada post, cada vídeo é algo que eu tô rompendo. Sério? Sim. Eu nunca imaginava isso. Juro, nunca imaginava. Muito. É espontâneo porque a minha oração é, Senhor, eu só quero transbordar. Eu só quero transbordar. Há um desejo em mim, ferve em mim, cumprir o meu propósito. E o meu propósito, eu sei que não é um microfone na mão. O meu propósito é curar vidas, tocar vidas, é transbordar essa cura nas pessoas. Então, tudo que Deus precisou realmente falar comigo realmente use tudo que tiver ao seu alcance. As ferramentas que eu já te dei, para que isso seja efetivado, para que isso realmente seja efetivo na vida das pessoas. E daí eu já não olho mais o Instagram como um Instagram e uma rede social. Eu olho como uma ferramenta de cura, uma ferramenta onde Deus pode transformar, libertar, curar e visitar famílias, lares, adolescentes, casamentos, para a glória dele. Nossa, e é maravilhoso porque quando a gente vai olhar, por exemplo, para Gideão. Gideão, ele era um altar de adoração a deuses pagãos. E Deus mandou assim, ó, vai lá. Usa praticamente o mesmo material deles, mas pra mim. Aí pega Elias. Elias desafiou o povo, falou, não, faz do seu jeito aí, pode fazer. Aí na hora que chegou a vez de Elias, falou, vamos jogar água, e Deus veio. Sim. E é tão maravilhoso porque aonde o cristão se cala é aonde o inferno grita. Exatamente. E aonde o cristão sussurra, o inferno fica quieto. Porque o poder não tá na gente. É forte. Então, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés realmente vai ser abençoado, mas não porque a gente é abençoado, mas porque a gente carrega Jesus. Sim. Então, a gente precisa mostrar quem somos, sabe? De verdade. Não ser cristãos omissos. De, alguém tá fazendo, então não preciso fazer. Não, às vezes... a gente vai chegar no podcast, talvez não vai chegar no seu vizinho. E não é mandando o podcast que você vai salvar o cara. Vai lá e fala com o seu vizinho. É tão bíblico isso e tão atual, porque
As redes sociais, elas têm sido, eu acredito que a maior ferramenta. A maior ferramenta para destruir casamentos, a maior ferramenta para empregos, a maior ferramenta para destruir famílias. Exatamente. Por quê? Porque o que mais tá nela não são cristãos. É porque a gente tem ficado em silêncio. Exatamente. E eu fiquei em silêncio muito tempo, até Deus colocar na minha frente e falar assim, realmente, acorda, Ruth. Acorda. Acorda. Cara, eu tô passando... Talvez por isso, porque assim, posso ser sincero, eu não gosto. Parece estranho eu falar isso. Eu sou líder de oração há 7 anos na minha igreja. Eu nunca tirei uma foto do povo que ora. Nunca. Eu tenho muito... Eu não gosto. Tô sendo sincero. Eu entendo tudo que o Matheus falou e concordo plenamente. É por isso que eu tô aqui. Mas assim, eu não gosto, eu nunca tirei uma foto. Já reclamei na minha igreja quando tiravam foto. Já reclamei. Quando fazia um vídeo. Embora ainda acho que tem momentos, né? Pra toda hora. Eu acredito nisso também. Sabe? Eu acho que assim, às vezes fica até um pouco invasivo. Então é isso que eu reclamava. É isso que me incomodava. Por exemplo, tem uma pessoa que está entregando a vida pra Jesus. É o momento da vida dela. A bola de fogo veio pra ela, sabe? Cara, Sim. quer ver uma foto sua depois? Você não imagina, cara, tudo bagunçada. Aí não é momento. Eu só falo, né? Eu já reclamei, já falei. E é por isso que eu conduzo o ministério que Deus colocou na minha vida dessa maneira. Na oração, que é de segunda-feira. Ponto. Mas eu acho que é plenamente necessário a gente tomar o nosso lugar no mundo. Muito. Entende? Se posicionar. Não pode ficar escondido. Até quando eu fui ser consagrado a evangelista, cara, eu orei tanto, eu jejuei, porque eu achava que isso ia atrapalhar a minha vida, um cargo. Igual você falou no batismo, também não. Eu achei que isso ia atrapalhar. Você, neto, evangelista, sabe? Vai ficar uma coisa mais, sabe, mais formal. E, na verdade, não. Eu só tô fazendo o que eu já fazia. Entende? Já estava em mim. Não foi, virou evangelista, agora eu vou começar. Não. Eu entendi também. E se eu não pegar o meu lugar, você não pegar, outro vai pegar. E talvez essa pessoa não seja de Deus. Exatamente. Só fazer o último comentário. Porque, na verdade, são 2. É muito legal isso. Eu não lembro quem falou, acho que foi o pastor Caio que falou sobre posição e autoridade. Porque Deus não dá autoridade para um homem de posição, mas sim posição para um homem de autoridade. Por exemplo, pega Davi e Saul. Saul tinha posição, mas não tinha autoridade. Davi tinha autoridade. Depois ele foi ter posição. Então, nós tendo posição sem ter autoridade, não vale muito. Não. Primeiro a gente tem que ter autoridade naquilo que a gente tá fazendo. É tipo isso que o Neto falou mesmo. Quando a gente fazer o que a gente faz bem feito, aí Deus vai dar a posição. E nem é isso o propósito. O propósito é espalhar o evangelho. Hoje, a gente estava lá em São Paulo e a gente estava conversando com Fari. É Fari, Léo? Fari Cabos. É um cara que ajudou a gente nos cabos e tal. E a gente tava falando 100% disso. Eu já ia citar ele um pouquinho no começo, na questão de passar tempo com a família e na questão de mostrar a cara a tapa. Hoje ele falou assim, ó. Cara, eu preciso valorizar mais minha família. Tanto é que ele tira todo domingo. Ele correria dia a dia e tal. Ele trabalha lá na Santa Efigênia, então correria o dia inteiro. Ele falou, cara, eu tiro sempre o tempo pra minha família. Porque meu menino mais velho tá com 18, mais novo tá com 11. E eu não vi os meninos crescer. Sabe? Então, e às vezes a gente tem feito isso. Não dá o valor necessário pra família. E ele falou também da rede social. Ele falou assim, tá vendo esse cara do lado aqui? Aí a gente olhou uma barraca, uma sala toda bonita. Ele falou, há um ano atrás, ele não tava assim, não. Foi quando ele começou a usar as redes sociais. Aí quando a gente entende a ferramenta tão potente que é que, enquanto um tá assistindo, o outro também tá, a gente pode estar chegando falando agora do outro lado do mundo e não do outro lado do nosso vizinho. Olha quão importante é a gente falar de Jesus em todos os âmbitos da nossa vida. Exatamente. Uma ferida fechada é o ministério aberto. Então, eu vejo isso na senhora. Tudo que a senhora sofreu não é para se tornar uma pessoa sofrida. Sim. Mas sim uma ferida oposto, né, curada.
Que maravilhoso. De verdade. Meu Deus do céu. Eu não imaginava, juro. A ferramenta, ela existe e vai depender de quem está usando, né? Para poder fazer a diferença, né? E eu acho muito legal, porque daí todo dia eu ouço a pastora Ruth lá de manhã. Coisa rica! O Instagram aí pode passar já. Qual que é o seu? @Ruth Vilauta. Top. Vai lá, coisa rica! E é uma palavra, sempre é uma palavra de ânimo. Então, assim, é muito legal, porque essa ferramenta é fantástica se a gente souber usar. A gente precisa utilizar, né? Eu também não sou de redes sociais, mas enfim, eu acho que os podcasts, as pregações. Então, assim, muita gente... que Jesus voltaria, né? Jesus vai voltar. Mas, assim, o evangelho precisa ser espalhado. Sim. Sim. Então, sim. essa é uma ferramenta dos dias de hoje. Exatamente. Então, essa ferramenta precisa realmente ser usada por nós. Então, muito legal a pastora ter falado isso, porque... muitas vezes o cristão, ele tem esse receio, né? Na verdade, o cristão ele tem receio em várias áreas. Inclusive, uma das áreas que eu ia só comentar aqui, que a gente falou, a questão do momento que você procurou ajuda médica, né? Foi. O que eu acho que é interessante a gente falar, né? O cristão, ele tem essa barreira. É triste. Martim Lutero, eu sempre carreguei uma frase de Martim Lutero. Ele vai dizer que a ciência sem a fé é loucura, mas a fé sem a ciência é fanatismo. Oh. Então, isso tem que ser trabalhado na vida das pessoas que realmente professam a fé em Cristo. É fanatismo. Porque a ciência é de Deus. Os médicos são de Deus. Tudo é de Deus. Então, se você vai precisar da ciência... eu tô doente, eu não vou pro médico, porque Deus vai curar, Deus vai fazer um milagre, eu vou contar o testemunho. Mas se você for no médico, a ciência, o médico que tá lá, a ciência que ele tem, a sabedoria que ele tem, é de Deus. Tudo é de Deus. O milagre vindo por uma oração ou o milagre vindo pela mão do médico é de Deus. É Deus. Tudo é Deus. A fonte é uma só. A sabedoria é só dele. Então é fanatismo, religiosidade. Não é Acho efetivamente... que não precisa de médico. Quando eu tava nesse período aí, eu fui. A gente não sabia se era problema era comigo ou com ela, então eu fui. Sim. Ela foi. Não dava certo, mas aí Deus faz algo. Você tá falando de médico, senão não existia Lucas. Sim, o doutor Lucas. Meu Deus, Mas forte. eu acho que um dos maiores preconceitos dos cristãos, além da parte de sinalizar, que eu vejo muitos pastores que têm esse problema. De todo lugar, o problema de... tá difícil. O problema de não confessar tentação. Não tô dando conta, né? E não estar dando conta. Exatamente. não sinalizar. Isso mesmo. Não confessar a tentação ou não falar, tá difícil, Tá super homem, é super mulher e acha que dá conta de tudo sozinho. Quando na realidade fere um grande princípio. E se a gente quebra princípio, pelo próprio princípio somos feridos. Então, a gente precisa entender que não damos conta de nada sozinho. Precisamos sempre sinalizar. Sempre sinalizar. Eu acho que eu já falei da doutora Ana Cláudia lá de Cerquilho, mas eu tinha esse preconceito. Eu tinha esse preconceito. Uma vez, eu era líder de jovens já. Aí, minha mãe, meu tio, a Bianca, todo mundo falava, Mateus, você precisa passar pelo psicólogo. Porque eu não tava bem. Só que eu falava, eu já sei o que ela vai falar. Meu Deus. Até um dia que meu tio, minha mãe, a Bianca marcaram o psicólogo. Falou, não, você vai. Aí meu pai levou eu. Aí meu pai levou eu e falou, você vai. Eu falei, pai, não precisa. Eu dou jeito aqui e tal. Eu dou conta sozinho. Eu ficava nisso. Falei, viu, eu sei o que ele vai falar. Ele vai falar que eu preciso melhorar. Aí eu cheguei no psicólogo, na psicóloga, a doutora Ana Cláudia, lá de Cerquilho. Sim. Eu nem sei, eu acho que ela nem é cristã. Aí eu passei lá por ela. Nossa, foi doido. Uma hora que eu falava assim, eu ajudo todo mundo na parte de ansiedade, por que eu tô com ansiedade? Aí ela falou, a mão que estende também precisa de uma mão estendida. E eu acredito que esse é um dos maiores problemas dos cristãos de hoje em dia. Que é o que mais derruba eles. Não sinalizam. Não sinaliza que tá difícil. E é normal, tá difícil. Tudo bem. É melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Então, eu lembrei, o Alvinho pregou esses tempos atrás na igreja, e ele citou ele estava numa roda de pastores famosos, e um pastor que é referência
referência de verdade, não só famoso na internet, referência de verdade. Esse pastor chegou e falou assim, ó: olha, tem uma mulher dando em cima de mim e eu tô gostando. Eu preciso de ajuda. Ele falou isso. Só que ele confessou tentação Sim. e não precisou confessar pecado. Aí todos os pastores se uniram, ajudaram e ele tá de pé ainda. Porque Deus não vai tirar a sua capacitação. Por exemplo, se você é um pastor inteligente, depois que você cair, você vai continuar sendo inteligente, porém sem caráter. Sem autoridade. E sem autoridade. Exatamente. Então, quando a gente confessa, o nosso caráter aumenta, ele melhora. Sim. E a parte do sinalizar que a Porque não pastora existe falou. cura sem reconhecimento. A pessoa não sinaliza porque, primeiro, ela não reconhece. É por isso que Jesus vai dizer: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Mas quem é são? A Bíblia vai dizer que todos pecaram, então todos são doentes. A questão, então, não é ter um doente ou um curado. A questão é que todos são doentes, mas existem aqueles que não reconhecem. E esse que não reconhece são doentes, mas não procuram um médico. E esse é um grande problema. O não reconhecimento gera peso de maldição para a pessoa. A pessoa não consegue romper, não consegue avançar nos propósitos de Deus. Isso é uma grande parede, né? Eu há pouco tempo atrás, empresa, casamento, igreja, eu achava que a ansiedade era uma frescura, tá? Eu sempre preguei sobre depressão, muitos jovens eu tenho, cara, toda vez que eu vou pregar enquanto jovem, vem uns 3, 4 conversar sobre isso. E a gente sempre ora juntar. Mas eu falei, meu Deus, ansiedade. A empresa e a igreja tava me sufocando. E é difícil pro cristão, tá? Eu sei que tá tudo certo, Sim. mas entenda que é difícil. Muito Não difícil. Não é só falar. Vou agradecer aqui meu pastor Caio, Deus te abençoe, cara, porque ele fez eu parar. Ele fez. Ele me chamou pra conversar, falou assim, ó, você não vai dirigir oração nesse período, pode deixar, a gente tem um trabalho de terça-feira, né? Ele falou assim, não vou escalar você pra pregar mais, cuide da sua casa, cuide da sua família, do seu casamento, fique lá, sempre vai ter quem faça. Quando você estiver bem, você volta. Cara, foi um mês de alívio. É necessário, né? Necessário, a ansiedade parece que foi... É isso Foi mesmo. E é necessário. Muito preconceito de cristãos, sabe? Principalmente líderes. É triste, né, Neto? Porque na realidade, Deus ele vai nos comparar como flechas na mão do valente. E realmente a flecha atinge um alvo em uma velocidade muito grande e uma força muito grande. Só que as pessoas não entendem que para ela alcançar o alvo, ir mais longe, ir mais forte, primeiro tem que recuar. Primeiro tem que, às vezes, dar um passo para trás. Puxar, né? Tem que puxar. E essa manobra, muitas vezes, a gente não quer abrir mão. A gente só quer continuar avançando, quer continuar fazendo, quer continuar cumprindo, quer continuar fazendo. Só que a gente não entende que para a flecha ir mais longe, a gente tem que realmente entender que muitas vezes precisamos recuar. O reconhecimento, na verdade, te leva mais adiante, né? Jesus, quando ele fala, né, que o que as pessoas dizem sobre mim, né? Ele tá falando com os discípulos, né? O que dizem sobre mim? Daí fala, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é profeta, tal. Mas Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro reconhece, Pedro dá uma palavra certeira, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a partir desse momento que ele reconheceu, Jesus entendeu, tá? Eles entenderam quem eu sou, eles reconheceram. Agora eu posso ir adiante, que é a partir dali que Jesus diz as coisas futuras, né? O que iriam acontecer. Então, muitas vezes você reconhecer algo, você assumir algo, te coloca numa posição em que você está então pronto para receber algo maior. A partir do momento que você reconhece. Então, quando os discípulos reconheceram realmente quem Jesus era, declararam isso, então Jesus entendeu que eles estavam prontos para receber algo maior. Então, a importância de a gente reconhecer a nossa fraqueza, para que então Deus venha com algo maior, que é a força dele, né? E coloque essa força em nós, pra gente avançar. Glória a Deus, isso mesmo, glória a Deus. E eu sei muito bem disso, filho, porque eu sou psicanalista e a gente lida com muitas pessoas que realmente não reconhecem, que precisam de ajuda, que precisam de sinalizar, mas não querem dar o braço a torcer. E nessa área de psicanalista, qual que é a diferença entre psicólogo e psicanalista? O psicólogo, ele faz a faculdade. O psicanalista, ele é um terapeuta. Tá.
E como você concilia o cristianismo com o seu trabalho? Você implanta 100%? 100%. É uma terapia cristã. Então eu começo com oração, é fervor mesmo, mas é assim, colocando as técnicas de psicanálise. Nossa, e envolve mais a questão de... beleza, a diferença entre o psicólogo e o psicanalista. Mas você encara com pessoas depressivas também? Sim. É 100% voltar a essa parte ou não? Tem alguma área específica? Na realidade, eu atendo mulheres, só mulheres. Só mulheres. Só mulheres. Então, adolescentes, mulheres, casadas, solteiras. Então, são várias questões que a gente trata. Depressão, ansiedade, complexo de rejeição. São vários os complexos. Vários transtornos que a gente trata. Então, é bem abrangente. A gente trata de tudo. Todos os transtornos emocionais e psicológicos. Hoje em dia, o que mais tem? Do que você fala? Que mais... Transtorno, mas... Transtorno. Olha, pra você ver como que eu vou falar de mim, do que eu venho atendendo, do que a gente vem fazendo. O complexo de rejeição, a falta de perdão é algo tão desastroso quando a pessoa não entende. Eu só faço, muitas vezes, a terapia do perdão. E a pessoa já entende, já vê a vida com outros olhos, as coisas ficam coloridas de novo. Eu só faço a terapia do perdão. E a pessoa já consegue realmente romper com anos. Tô falando anos de vida paralisada. Os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão lotados, encharcados de pessoas que carregam mágoa, ressentimento e falta de perdão. É um câncer nos ossos. E isso vem psicomatizando. Isso realmente traz evidências físicas para o corpo. Algo que você guarda e armazena no seu emocional. Traz para o corpo de uma forma da dor de estômago, da dor de cabeça, que você vai buscar a causa disso. Você não encontra. O médico fala, mas eu tô fazendo exame, mas não aparece nada. Dá lúpus. Ou seja, é o corpo psicomatizando aquela emoção, aquele sentimento. E dizendo, gente, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude. É o sentimento... O corpo tá sinalizando. E o cérebro gritando, me ajude, eu preciso de ajuda. Então, a maioria, o que eu tenho vivido é exatamente isso. Pessoas que precisam ter esse encontro com o perder no ar. Nossa. O perdão liberta a pessoa. Às vezes a pessoa tá lá com a mágoa há tanto tempo. A outra pessoa que ela tá com raiva nem sabe, nem tá ligando pra ela. Quem fica doente é quem tá lá, se corroendo. Sim, exatamente. É você tomando um pouquinho de veneno por dia, né? Esperando que o outro morra. E associar a psicoterapia a Deus, isso Meu é Deus! uma arma poderosa, né? Então você utiliza livremente a palavra de Deus. Então as pessoas que por exemplo, agendam com você, elas já agendam com essa consciência. Exatamente, Bé. Inclusive, quem quiser, entra lá no meu Insta, tem lá só entrar em contato e a gente já marca assim. fala que foi pelo Burn, fala que foi pelo Burn. Olha, é fogo puro, deixa queimar. Deixa queimar. Que legal, que gostoso. Não, olha, mais uma novidade, eu não sabia. Do quê? Da formação de Viu? psicoterapia. Mas quanto tempo você atua? Na realidade, desde sempre. Desde sempre. No sentido que... Não pode deixar, meu amor. Ai, cara. O que eu percebo? Que Deus me preparou todo esse tempo para viver esse momento. Desde criança, eu vejo os caminhos de Deus me preparando para viver isso. Isso é tão evidente de que nos momentos de aconselhamentos pastorais, eu já sempre colocava técnicas de psicanálise sem entender. Era o próprio Jesus sendo o meu instrutor, o meu orientador, o meu professor. Então, para mim, flui muito naturalmente. Para mim, eu olho para isso, flui, simplesmente flui. Deus me mostra, é claro que a gente tem estudado muito para isso. Deus, ele tem nos dado essa capacidade, essa sabedoria, mas flui naturalmente, não é algo que eu preciso estar ali, nossa, eu preciso ser melhor nisso. Não, isso flui, e eu sou muito tranquila quanto a isso. Transborda, só transborda. Que da hora, meu. Legal, né? Nossa, Deus amado. E deixa eu perguntar. Deixa.
O que... É uma pergunta que eu sempre faço pra todos que vêm. O que Deus tem falado pra você nesses últimos dias? Você falou sobre uma questão de autoridade. E é exatamente isso. O que Deus fala muito comigo nesses dias é sobre autoridade. A autoridade no mundo espiritual, autoridade enquanto mãe, enquanto pai, no ministério, a autoridade. Mas o que dá realmente a autoridade é a humildade. E isso eu fico... eu levo comigo pra vida. A humildade. A humildade. Humildade. Eu aprendo com Jesus todos os dias. Até nas redes sociais eu tinha essa aversão por conta de... Talvez eu me sentia ameaçada. Porque é uma linha tênue da vaidade. De você se enxergar, ser vista, reconhecida. E graças a Deus, eu achei que isso ia me arrebatar. Quando na realidade, quando eu olho pro propósito, eu mantenho firme a visão do propósito. Então eu sempre falo pra mim, Ruth, não perca a visão do propósito. Então a autoridade, o que dá a autoridade é a humildade. E isso bate muito no meu coração, humildade, que é onde eu aprendo com Jesus. Em Filipenses 2, quando Paulo vai dizer que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo, tendo humildade, vindo em forma de servo e tendo uma morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, colocando o seu nome sobre todo nome, de forma que toda língua confessará e todo joelho dobrará, reconhecendo que Ele é o Senhor e o Salvador. Então, isso bate muito no meu coração, filho, a humildade. Isso eu carrego para a vida, isso eu carrego para o meu ministério, isso eu carrego em tudo que eu faço, a humildade, o amor. Glória a Deus, da hora. Posso perguntar? Sim. Quem é Jesus para você? Meu Deus, Jesus, Ele é tudo. Ele é tudo. Minha referência, o ar que eu respiro, o propósito de todas as coisas, o começo de todas as coisas e o fim delas. Ele é tudo. Top. Glória a Deus. Maravilhoso. Meu Jesus do céu. Chique mil. Chique mil. Tem alguma pergunta, né? Não, já falei bastante. Falei mais que vocês hoje. Não, imagine. Ó, eu preciso fazer isso. Eu preciso falar deles, dos nossos queridíssimos patrocinadores. Vou começar falando hoje da VX. Nessa câmera aqui, né? VX. Ó, pra você que procura segurança, agilidade e rapidez, VX, transporte por aplicativo, que chegou há pouco tempo em Tietê, mas já tá... Nossa, a galera tá baixando muito. E é bênção, porque eles têm os mesmos princípios que a gente. Então, na questão de segurança, de respeito, baixa VX. Na questão de preço justo, de rapidez, baixa VX. E você que já baixou, coloca lá, Burning 10, que você vai ter 10% de desconto. Vai na nave. Aí é progresso. Que isso? Vai pra igreja? Ó, chama VX Burning 10. É isso aí. E também a galera do... Ai, que fome. Eita, peraí. Para aí. Galera do Ai, que fome, que tá desde o primeiro podcast, desde o primeiro episódio. Eles estão com a gente aí. Deus abençoe, continue abençoando. E você que não baixou ainda, baixa o aplicativo Ai, que fome. Pede a sua comidinha por lá. Que eu nunca tive problema no Ai, que fome. Nunca. Eu olhei meu celular, tem 636 pedidos. Usa pouco. Caramba, velho. Não, então, já era. Faz parte. Tem que usar, então baixa o Ai, que fome, baixa o roxinho aí e pede sua comida. Isso aí. Eu também não poderia deixar de falar com quem me forneceu essa linda camiseta que me deixa mais magro. Brincadeira. Então foi Jesus que deu. O pessoal da Lemes Modas, que sempre tá ajudando a gente nos looks, atende muito bem.
Não é porque é minha esposa, minha cunhada e minha mãe, mas eles têm um atendimento diferenciado. Então você chegou lá, fala que veio pelo Burnie, que você vai ter um descontaço. Nossa. Eu vou lá comprar a camiseta. Ó, se você falar que veio pelo Burnie, a gente vai fazer uma promoção top pra você lá no Lemes Modas. Ó, comprometendo, hein? É isso, é isso. Eu É- sou de Lemes, sempre. Mas você acredita que esse vestido, quando eu comprei, tem promoções, tem lives muito top. Tem live. Eu comprei pra ir no seu casamento. O vestido? Nossa! Você tava esse dia na loja? Eu comprei, aí provei, a Inês foi falou um ano assim: só. "Ai, nossa, ficou bom. Isso aqui." Eu falei, já sei onde eu vou usar no casamento do Mar. Mas eu não usei. Ah, Não usei outro vestido. Mas esse aqui eu sempre uso e toda vez que eu coloco eu lembro. Eu falo, gente, eu comprei pra ir no casamento do Mar. e comprou Mas Lemes Modas. Sempre estou de Lemes Moda. Lemes Moda é aquele look, pastora, que você pode ter R$2 na conta bancária. Mas você veste um look da Lemes e você confunde o inimigo. Sabe esse Meu figurino Deus, é que confunde forte. o inimigo? Sim. Então você confunde o inimigo vai olhar e vai falar assim, que essa cara de herdeira? Você vai olhar e vai falar, mas eu sou herdeira. É, já é. Reino que você jamais andou. É isso, já era. Pode pegar os R$2. Ela é rica. Isso aí. E também, não, tem mais. Ah, tem. Tem, fala aí. EcoSport. Futevôlei, basquete, futebol, beach tênis, o que você quiser a gente tem. Uniforme. Não, é uniforme. Uniforme, uniforme. Se você quiser uniforme esportivo, é lá. EcoSport. Tem Instagram, viu? @Export. Segue lá. É isso, é isso. Com 5 mil lá já. Nossa, que isso, 5.000 seguidores. Isso aí. Ó, eu não posso só deixar de falar também, ó. Sabe essa capinha maravilhosa? Capinha maravilhosa, ó, pra combinar com o Burnie. Capinha, deixa eu falar da Lemes Só Modas. faltou piscar. Não, só faltou piscar aqui, ó. Fornecida do Léo Batista. Aqui, ó. Capinha Connect Smart, ó. Precisou de capinha, precisou de assistência técnica, precisou de iPhone, celular seminovo, novo. O que você precisar, vai na Connect Smart que você vai ser muito bem atendido por mim e pelo meu irmão. Então, precisou, manda mensagem pra gente. Aqui, né? Não, tá tudo aqui, pô. Tudo aqui é isso. Só Alex sentar. Não, tem mais um patrocinador. Tem mais um, pô. Agora com você. Tem Ah, mais é? um. Que tem pessoas nesse local que não utilizam. Ah, não. Eu, ó. Tá virando monocelha. Estude luz, cuida da sua sobrancelha, cuida da sua depilação, dos seus cílios. Mas aqui, uma pessoa do meu lado que não utiliza, mas ele vai utilizar, ele promete que ele vai utilizar. No próximo, ele tem que estar com a sobrancelha feita. Sei que tem falhas na sobrancelha, precisa de uma micropigmentação, depilação, cílios. A gente cuida de você. Estúdio Luz. Acabou. Não, agora acabou. Agora acabou. Outro patrocinador, né? Não, tô com Aquele bastante. dia em um, quase. Então, Deus é bom demais. E eu gostaria de agradecer a pastora Ruth. Que noite maravilhosa, que dia maravilhoso. Que Deus continue te abençoando. Você tem ó, alguma mensagem para deixar cravado no coração do pessoal? Meu Deus, antes de eu falar com alguém aí atrás das telas, eu quero falar para vocês sobre autoridade e a humildade, que é isso que o Senhor gerou no meu coração. Que há uma autoridade aqui neste lugar, nesse podcast, no Burnie. Sim, a partir que é liberada a partir de uma humildade que de vocês há um poder de glória, de virtude, a partir daquilo que vocês estão reverberando de humildade. Então, sim, muitas pessoas vão ser impactadas, muitas pessoas vão ser realmente movimentadas aí, um grande sobrenatural de cura e de poder na vida delas, a partir do que está fluindo aqui na vida de vocês. Então, sim, há uma autoridade aqui neste momento, neste lugar, nesse ambiente, na vida de vocês, a partir daquilo liberado de humildade. Amém. Então, sim, é uma bênção e um grande privilégio ser tocada por isso. Muito obrigada. Glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. E daí eu quero falar sim, com você que está assistindo. Meu Deus, é forte. Que alegria, que honra estar aqui falando com você. E a palavra de ordem de Deus para sua vida é: continue, não pare. Essa dor, esse processo não define toda a tua história.
Então Deus te chama para romper com essa dor, ressignificar toda essa história, para que você viva o sobrenatural de Deus. E a partir daquilo que você viver de sobrenatural de Deus, você transbordar isso na vida de pessoas, para que também você seja canal de cura, restauração, transformação. Deus, ele tem isso para fazer. O que são todas as histórias? O que são todas as questões que você está vivendo, se não Deus querendo se revelar em você e através de você? Então siga, porque Deus, ele é assim contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. De verdade, que Eu honra. que agradeço, meu Deus. Que honra. E logo eu creio que o pastor Pedro também vai estar com a gente. Sim, vai ser um prazer. Um dia os dois juntos. Glória a Deus. Fechou o rolê, só com a porva. Deus abençoe, pastora. Que Deus continue abençoando sua família, Amém. o seu ministério. E que continue frutificando e sendo exemplo para nós todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. obrigada. Dé, por participar com a gente. Tem alguma palavra? Algum... Só agradecer a vocês mesmo, que eu fico muito feliz de estar aqui, vou repetir de novo, como eu sempre falo, esta pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler, né? Muitas vezes as pessoas, né, não querem ler mesmo, mas através desse podcast, muitas vidas serão tocadas, alcançadas. Amém. Vai ser o início de uma transformação em muitas vidas, eu creio. E obrigado Amém. pela oportunidade, obrigado pelo carinho, pastora, Coisa rica. de aceitar, né, o nosso convite com tanto amor. E é isso aí. Amém. Agradeço também, Neto Louco. Tamo aí, mais uma vez. Vamos até quando? Tá. Estamos aí. Vamos que vamos. Eu quero agradecer você. A gente percebe que o Espírito Santo está em você. Amém. Isso parece loucura eu falar isso, mas isso tem acontecido pouco. São para poucas pessoas, infelizmente, que levam a sério, que sabem quem Jesus é e que levam o evangelho de uma forma verdadeira. Estamos falando da internet. É bom que a gente esteja lá, mas lá também tem os falsos. Então por isso que a gente tem que estar junto. Então não pare, você também. Continue nesse ministério maravilhoso. Esperamos de verdade que seu marido venha e você junto no outro dia. Que Deus abençoe a sua família. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Bora? Deus continue te abençoando aí na sua casa. Ó, se inscreve no canal. O Igor, cara. O Igor. Grande Portas Igor. abertas, né? Isso. Ó, você que pode, vem na descrição agora e tem um Pix ali, que é o Igor, o nosso missionário, que ele tá lá em São Luís do Maranhão. Maranhão. Lá no Maranhão. Então, você que pode, ajude. Nem que seja com um pouco, porque o pouco é muito. O pouco pra gente é muito pra eles. Então, ajude em oração. Você que tem interesse, entra no Portas Abertas. Oi, quase derrubei. Isso. Entra no Portas Abertas, você pode ajudar com intercessão, pode ajudar com dinheiro. Se você sentir de ser missionário, você pode se inscrever lá também. Então, entra aqui na inscrição, tudo vai estar o link e participe dessa obra que já está em ação. Amém? Isso aí. Amém. Amém. E é isso. Deus abençoe. Se inscreva no canal, curta, Isso. compartilhe e ajude essa mensagem a chegar mais longe. Aperta Amém? o botão aí, filho. Aperte esse botão em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.